Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais uma quinta-feira chegando e nós somos privilegiados de estar aqui juntinhos e ainda tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Você já agradeceu hoje pelo dom da vida? Você já celebrou porque você pôde acordar, abrir os olhos e entender que mais um dia nós temos de presente do Senhor? Eu, Laninola, falo de Criciúma, Santa Catarina, e que honra te ter aqui comigo. Fique ligadinho, não perca nada. Nós estamos estudando as mulheres da Bíblia e eu sei que conosco tem também alguns homens estudando porque eles querem aprender um pouco sobre mulheres da Bíblia que marcaram a história e nos ensinam até hoje. Por isso, nesta manhã, eu quero contar para vocês que nós vamos viajar hoje. A sua mochila vai ter que estar mais preparada porque nós vamos sair ali de Atos, que nós estávamos ontem, e vamos lá para o Velho Testamento. Nós vamos para Reis e Crônicas. Nós vamos aprender hoje sobre uma mulher improvável, mas uma mulher extraordinária que nos ensina até hoje. Apesar dessa mulher não ser tão conhecida, a história dela é tão rica e eu aprendi tanto com ela e você vai ver agora como ela foi usada por Deus. Ela era uma profetisa escondida. O nome dela é Hulda, nome bem diferente. E nós mulheres, né? Só no falar a gente já fala muito de nós mesmos. Se a gente já prestar um pouquinho de atenção ao nosso modo de vestir, o nosso caráter, fala muito de quem nós somos. Nós temos aprendido tanto com tantas mulheres da Bíblia, com tantas histórias maravilhosas, e hoje não será diferente com essa linda história de Hulda, uma mulher que viveu na época do Antigo Testamento. Sua vida nos deixou muitos ensinamentos. Fique ligada. Hulda foi uma profetisa, mulher de Salum, filho de Tikva e neto de Arás. Apesar de não ser tão conhecida entre os cristãos como Débora e Miriam e tantas outras mulheres citadas, né, a gente vê mulheres que elas são mais vistas, mas Hulda teve uma importante participação em uma ocasião durante o reinado do rei Josias. Josias havia introduzido reformas religiosas e estava empenhado na restauração do templo. Josias, de certa forma, sabia da situação lastimável de idolatria que havia tomado todo o seu povo. Entretanto, o rei teve a real noção de quão grave era a situação quando ouviu a leitura do livro encontrado no templo. Ao ouvir as palavras do livro, Josias temeu a ira do Senhor, pois teve consciência do estado de desobediência em que o povo havia andado desde os seus antepassados. Gente, isso aqui é muito importante. Quando a gente tem consciência de um erro, quando a gente tem consciência de um pecado, ali você tem uma responsabilidade de mudar. Quando a gente não entende, a palavra fala, a gente já ouviu um monte as pessoas dizerem: Deus, o Senhor nos perdoa porque nós não sabíamos. Amém! O Senhor perdoa até quando nós sabíamos. Mas vocês entendem a responsabilidade que nós temos como filhos, como cristãos, de quando a gente tem conhecimento daquilo, então a gente tem uma consciência daquilo, tu sabe que aquilo está errado, então aumenta a nossa responsabilidade. E o rei aqui se sentiu assim, ele tinha consciência do estado de desobediência em que o povo havia andado. Então, lá em 2 Reis 22:14 fala assim: o sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Hulda. Ela era esposa de Salum, filho de Tikvá, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo.
Ele foi até lá consultar, viu o que ele deveria fazer para que a ira do Senhor não viesse sobre eles. Ela viveu numa época de 2 grandes profetas, gente, Jeremias e Sofonias. Porém, nesse contexto, eles procuraram foi Hulda, a profetisa. Então, não se preocupe se tem pessoas ao seu redor que são de Deus. Todas as pessoas vão ser usadas na hora certa, na hora adequada por Deus. E o Senhor vai direcionar cada uma delas. Nós vivemos juntas, em prol do reino, não é uma competição. Essa mulher não se intimidou por viver junto lá com Jeremias e Sofonias, numa época em que eles são profetas que a gente ouve muito falar. Ela simplesmente cumpriu o propósito dela. Se é isso que me cabe, é isso que eu vou fazer. Então, o que cabe a você, faça. Não fique olhando, mas tem, às vezes, né, a gente até se menospreza, alguém chama a gente para alguma coisa. Mas, né, tava esperando fulano e vai ser eu. Se Deus te chamou, é você, querido, é você, querida. Te levanta desse comodismo, faça como Hulda. Responda aquilo que as pessoas estão perguntando a respeito do Senhor. Deus te chamou para um momento como esse. Perceba que, semelhante a Débora, Hulda foi procurada por aqueles homens na ocasião enviados por Josias. Isso significa que, diferente dos homens ordenados por Deus como profetas diante do povo no Antigo Testamento, não há registro bíblico dessas mulheres profetizando publicamente. As mulheres faziam as coisas mais escondidas, elas não podiam fazer isso perante a nação. Isto é, reunindo o povo para dizer assim diz o Senhor numa assembleia. Essas mulheres, elas proclamavam a mensagem divina em particular, de modo que as pessoas foram até elas. Não dê importância se é para a multidão, se é para uma pessoa. Apenas cumpra o que você tem que fazer da melhor maneira possível. Lá em 2 Crônicas 34, no 23 ao 28, fala assim: sobretudo, ela foi a pessoa escolhida por Deus soberanamente para proclamar a sua vontade naquela ocasião. A resposta do Senhor foi pela boca de Hulda. 2 Crônicas 34, do 23 ao 28, diz assim: ela lhes disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre esta cidade e sobre os seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido para o rei de Judá se cumprirão, pois o meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses. Estou grandemente irado porque com eles por tudo que fizeram. Minha ira será derramada sobre este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou para consultarem o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor, aleluia, o Deus de Israel, a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu, olha só, ele teve consciência e se arrependeu. Lembra que a gente leu lá em cima? Então, ele se arrependeu e se humilhou diante de Deus quando ouviu as palavras dele contra esta cidade e contra os seus habitantes. Você se humilhou, rasgou suas roupas e chorou diante de mim. Quando nós temos consciência de algo errado, a gente deve se humilhar. A gente deve rasgar as roupas diante do Senhor. A gente deve se rasgar diante do Senhor, se humilhar, pedir perdão e consertar o que está errado. Você se humilhou, rasgou suas roupas e chorou diante de mim. E eu certamente ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido aos seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. O Senhor livrou Josias de ver toda aquela desgraça. Você não verá a desgraça que trarei sobre Israel, sobre esta cidade e sobre seus habitantes. Então eles levaram a mensagem ao rei. Aleluia. Quando a gente tem consciência de algo, eu volto a afirmar a você, nós precisamos nos humilhar, nos arrepender e voltar ao Senhor e pedir: Senhor, trabalhe em nós, nos limpa, tem misericórdia. Nós nos rasgamos diante de Ti, nós nos arrependemos para que haja cura, para que haja livramento. Nós precisamos sim, quando nós temos uma consciência do erro, nós temos uma responsabilidade maior em nossas mãos.
independente da época, do lugar, situação ou circunstância em que nos encontramos, que possamos, assim como Uda, ser sensível à voz de Deus. Embora assim como ela, por vezes, teremos que falar aparentemente, o que nós teremos que falar aparentemente não pode ser exposto a todos, mas que ao falarmos, surta o efeito necessário e cumpra aquilo que tem que cumprir, aquilo que tem que ser feito, que façamos, como Débora, que foi tão conhecida, ou como Uda, meio anônima, porém que cumpramos a ordem do Pai sobre as nossas vidas e, consequentemente, vidas possam ser transformadas a partir da nossa obediência. E lembram, a chave de hoje é que quando nós temos consciência de coisas erradas, nós temos responsabilidade, a responsabilidade de nos humilhar para que haja a misericórdia divina sobre nós e sobre os nossos. Amém? Deus te abençoe.